Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu falo aqui em nome da Umbelino Autopeças. E hoje quero falar com vocês sobre outro assunto polêmico, um assunto que o pessoal vai descer a lenha, vai falar um monte, que é tempo de troca de óleo. Vou começar já trazendo para vocês que não existe óleo para 5 mil, nem óleo para 10 mil, nem óleo para 15 mil e nem óleo para 20 mil quilômetros. O fabricante do óleo não determina quilometragem, tá? As pessoas costumam chegar aqui e falar: eu quero um óleo aí sintético para 10 mil quilômetros. Quem determina a quilometragem não é o fabricante do óleo, é o fabricante do veículo. E isso que eu estou falando para você está lá no manual do carro, né? A montadora, quando ela determina um tipo de óleo, por exemplo, o óleo sintético API SP, um exemplo, tá? Do óleo, que é só um exemplo. Tem outros óleos aí mais modernos. Então ela testou esse óleo até exaustão. Se ela falou lá que é para trocar com 10 mil ou com um ano, por exemplo, ela testou esse óleo até exaustão em uma condição severa e em uma condição não severa. Então, o que muda nessa situação aí da questão da troca de óleo, se a montadora falou para você que é para trocar com 10 mil, em condições severas, a troca cai pela metade, ela cai para 5 mil quilômetros, certo? Então, o que é uma condição não severa? Qual é a condição que você vai trocar o óleo, por exemplo, com 10 mil ou um ano? Que é o que a montadora pede lá, dependendo do modelo do carro, tá? Lembrando que isso não é uma regra. Tem que ver lá no manual do seu carro. Ninguém lê manual de carro. Impressionante isso. Se você pegar o manual do seu carro, você vai ver que é exatamente isso que eu estou te falando, ou bem próximo, tá? O que é uma condição não severa? É você pegar o carro, dar partida nele aqui, saiu, pegou a rodovia, rodou 60, 50 quilômetros, 40 quilômetros, né? Parou o carro e, sei lá, trabalhou o dia inteiro. Final do dia pegou o carro, rodou mais 40 quilômetros. 40 quilômetros que eu falo, 50 é direto, rodovia, tá? Sem trânsito. Essa é uma condição não severa, porque o carro está rodando e a quilometragem está contando, né? O carro está andando ali 80, 60, 100 quilômetros por hora. Então a quilometragem está contando. Então essa é uma condição não severa que você está rodando com o carro. Condições severas. Vou dar um exemplo. Você mora a 3, 4 quilômetros da sua casa. Você trabalha, né, 3, 4 quilômetros da sua casa. Então você roda com esse carro aí 4 quilômetros, deu na partida, né, motor frio, saiu, foi até o seu trabalho, 4 quilômetros, desligou, trabalhou o dia inteiro, final do dia de novo, deu partida, 4 quilômetros, você tem em casa, desligou o motor. Essa é uma condição severa. Por quê? O motor não aquece o suficiente. O motor ele é projetado, o óleo do motor, né? O motor ele é projetado para trabalhar ali em torno de 90 graus. Existe uma variação dependendo do modelo, tá? Então ele é projetado para trabalhar em torno de 90 graus. Então, durante esse período que você está andando com o carro, ali os anéis, o pistão, ele vai aquecer um pouco e vai acontecer a dilatação, porque o pistão ele dilata com os anéis, só que o bloco ainda não esquentou o suficiente, o bloco ainda está frio. Então, todo dia isso acontecendo gera um desgaste enorme no motor, tá? Então, essa é uma condição severa. Tem também a questão da condensação do motor, que é a umidade que se forma quando o motor esfria. Sabe quando você dá partida no carro que está saindo água no escapamento? Aquela água ali é por causa da umidade que condensou dentro do escapamento. Dentro do motor é a mesma coisa, existe uma condensação ali dentro. E como o motor não aquece, essa água ela meio que mistura com o óleo, aquela condensação é pouquinho, mas vai misturando todo dia um pouquinho. E essa umidade ela dilata quando o óleo esquenta. Quando ela esquenta, ela sai pelo respiro lá do motor. Então, como o motor não aqueceu, o óleo não chegou na temperatura de trabalho, essa umidade fica ali misturada com o óleo, certo? Dentro do motor. Inclusive, tem pessoas que acreditam que comprar o carro, por exemplo, de quem só vai trabalhar, por exemplo, professor, um médico que mora pertinho do seu trabalho, aquela pessoa que usa o carro só para ir no mercado e voltar, ela acha que está pegando um carro bom. Tudo bem, é um carro pouco rodado, é um carro que pode ter pouca manutenção, mas a vida útil desse motor pode estar comprometida se ela não fizer a troca de óleo no tempo certo, tá bom? Lembrando que se não fizer a troca de óleo no tempo certo.
Aí eu vou dar um outro exemplo, vou tentar ilustrar aqui para vocês uma outra condição severa que é de trânsito. Vamos imaginar que você está andando com um carro a 90, 100 km por hora, lá de quinta, sexta marcha, né? Quanto tempo você acha que esse carro levaria para percorrer 1 km nessa velocidade? Levaria em torno de 1 minuto, né? 1 minuto e pouquinho, certo? Seria esse o tempo que levaria. Agora imagina você percorrer 1 km com o carro naquele trânsito parado, que você acelera um pouquinho, joga a segunda, aí anda um pouquinho, para, acelera de novo, arranca, para, acelera de novo, arranca. Imagina o tanto que esse motor vai trabalhar até você rodar 1 km. Então essa é uma condição severa, porque o motor está trabalhando, mas a quilometragem não está contando, tá? Inclusive vou falar para vocês, para quem não sabe, máquina pesada, por exemplo, retroescavadeira, patrola, pá carregadeira, elas não, a troca de óleo delas não é feita por quilômetro, e sim por hora de trabalho. Ela atinge lá, um exemplo, 200 horas de trabalho, tem que fazer a troca de óleo. Não sei exatamente se é 200, tá? Tô só ilustrando aqui. Então a troca de óleo é feita por hora de trabalho, porque você já imaginou uma retroescavadeira, o cara vai trocar, esperar chegar lá em 10 mil quilômetros. Quando que ela vai chegar? Se ela trabalhar a maior parte do tempo praticamente parada. Entendeu? Então no carro é a mesma coisa. Isso também vale para correia dentada. O que eu já vi de casos que estourou a correia dentada e o proprietário do carro fica bravo, fala, cara, mas não chegou nem 50 mil. Só que quando você vai ver o histórico do carro, ele usava só para ir trabalhar, né? Ou ele pegava muito trânsito. Então quando vem chegar nos 60 mil, teoricamente aí, se a gente fosse contar por horas de trabalho, né? Então esse carro já teria rodado, um exemplo, 20 mil, já tinha dobrado o tempo da troca de óleo, porque trabalhou muito tempo parado. Aquele carro fica muito tempo no trânsito, anda para, anda para, anda para. E essa é uma condição extremamente severa no trânsito, tá? E o que acontece? As montadoras, na intenção de melhorar essa questão, as montadoras têm alguns carros mais modernos agora, que a recomendação ela mudou um pouco. É 10 mil quilômetros ou quando o computador de bordo falar que chegou a hora de trocar o óleo. Porque o computador de bordo vai meio que fazer a leitura do desgaste desse óleo. Então ele não vai seguir exatamente a quilometragem, ele vai seguir o tempo que o motor está trabalhando. Então, por exemplo, o carro rodou lá 6 mil quilômetros e apareceu lá no computador de bordo, trocar o óleo. Aí, sabe o que o pessoal faz? Que é comum, o pessoal vai lá e reseta a troca de óleo. Porque quando você reseta, o computador de bordo entende que você fez a troca de óleo. Então ela reseta até chegar nos 10 mil, né? E aí o que acontece? O motor que roda 10 mil quilômetros em condição severa, além do desgaste, ele vai criar borra dentro do motor. Tem um vídeo aí que eu falo sobre essa questão de tempo de troca. Tem um vídeo aí no canal falando sobre isso, que é quando eu falo sobre a questão do óleo ficar saturado. O óleo ele funciona como uma esponja dentro do motor, né? Ele vai absorvendo ali toda a sujeira da queima. Então o que acontece? Quando esse óleo fica saturado, ele fica oxidado, que é aquele óleo quando ele começa a ficar preto, já, né, bem escuro, toda aquela sujeira que o óleo absorveu, ela começa a grudar nas paredes do motor. O óleo perde a capacidade de absorção e toda aquela sujeira começa a grudar. Ela gruda nos canais de óleo, ela gruda ali no comando de válvulas em cima, tampa de válvula, bloco, cárter, e vai virando aquela gosma. Porque passou do tempo de troca. Você está usando o carro numa condição severa e está trocando óleo com 10 mil. Isso quando troca com 10 mil, né? Por incrível que pareça, já vi carro chegar aqui com quase 16 mil quilômetros usando óleo mineral. É impressionante. Eu não sei como que o motor aguenta tudo isso, certo? Então, mesmo as montadoras tentando melhorar, tentando diminuir a possibilidade de desgaste, né, que isso aumenta a vida útil do motor, mas as pessoas acabam tentando economizar na troca de óleo. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu moro, eu trabalho perto da minha casa, então eu rodo mais ou menos isso, 4, 5 quilômetros no máximo com o carro por dia. A troca de óleo é feita a cada 5 mil. Óleo, filtro de ar também eu faço com frequência. Filtro de ar, vou fazer a troca de óleo, eu tiro o filtro de ar, dou uma conferida, está muito sujo,
troco. Não, não está muito sujo. Dá para a próxima troca? Dá para a próxima troca. Lembrando que eu vou trocar não é daqui 10 mil, é daqui 5. Então eu tenho que analisar, aguenta mais 5 mil? Aguenta. Então beleza, vou fazer na próxima troca. Não, está um pouco saturado. Até eu rodar mais 5 mil, ele vai estar muito saturado. Então já vou trocar. Filtro de combustível, a cada 10 mil. Eu troco a cada 10 mil quilômetros. Só que o filtro de combustível também, essa recomendação do óleo também vale para filtro de ar e filtro de combustível. Se você roda em estradas onde tem muita terra, muita poeira. Aqui, por exemplo, como a gente mora aqui na minha região, tem muita poeira. Então, o ideal é trocar o filtro a cada 5 mil, filtro de ar. Filtro de cabine, eu fiz uma troca do filtro de cabine. Com 5 mil que eu fui trocar, o filtro estava podre, com 5 mil quilômetros só, por causa da terra que tem aqui. Então, a cada 5 mil quilômetros eu faço a troca do filtro de cabine e já está bem sujo. E para você ver que eu rodo só 5 quilômetros por dia com o carro, só para vocês terem uma noção, tá? Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque as pessoas confundem muito. Às vezes, quando o cliente chega aqui que ele quer trocar o óleo do carro, que eu falo, olha, ele fala, eu quero um óleo para 10 mil. Aí eu vou perguntar, né, qual que é a situação que o cara roda. Eu falo, olha, esse óleo você tem que trocar com 5 mil, você roda em condição severa. Não, mas no manual tá falando que é 10 mil, mas no manual do carro também tá falando que em condições severas cai pela metade o tempo de troca. E aí às vezes o cara fica bravo comigo por causa disso, né? Então não precisa acreditar em mim. Pega o manual do seu carro, que as pessoas não leem o manual. Pega o manual do seu carro, vai ler lá o que está escrito em relação à troca de óleo, tempo de troca, e presta atenção em relação a isso. Tem carro, por exemplo, que ele vem, no manual ele vem falando o tempo de troca, um exemplo, 10 mil ou 12 meses, e tem lá o manual de serviço do cliente. No manual de serviço vai vir uma estrelinha, você vai ver que vai ter uma estrelinha em algum lugar lá, tá? Em relação a essa questão da troca do tempo de troca. Vai lá e olha o que significa aquela estrelinha na frente, um asterisco, alguma coisinha está ali marcando que significa que tem mais informação. Então vai lá e busca mais informação que você vai entender o que eu estou falando, tá? Então as pessoas elas não gostam quando eu falo isso, porque elas estão acostumadas com a ideia de trocar o óleo a cada 10 mil, né? Inclusive tem muitos carros que chegam com problema, que eu já vi, né, carro com problema de lubrificação, que o motor está muito carbonizado, muito sujo por causa do tempo de troca de óleo. E a pessoa fala, mas eu uso o óleo recomendado pelo fabricante, eu uso óleo sintético, né, que é o óleo 5W30, um exemplo. Eu uso óleo sintético, mas não segue a recomendação do fabricante, né, do tempo de troca, em relação ao tempo de troca. Tá certo, pessoal? Ficou um vídeo um pouco longo. Tentei trazer o máximo de informações possíveis aí em relação a essa questão de tempo de troca. E mais uma vez, não acredite em mim. Pega o manual do seu carro, liga no 0800 da montadora, liga no 0800 do fabricante do óleo que você usa, tá? E você vai ver que vai bater o que eu tô te falando. Tá ok? Obrigadão e até a próxima.